Olá, investidor, investidora. Está começando mais um Foco nos Dividendos. Vocês também se deparam com alguns relatórios, algumas informações com siglas que a gente fica meio perdido? Dividend Yield, IPO. Tá a fim de descobrir? Vem comigo que eu vou explicar tintim por tintim cada coisa que a gente vê no mercado financeiro. Dividend Yield, abreviatura DY. É um índice que é criado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço de suas ações. Este indicador, ele é calculado pegando o valor do rendimento, o valor do dividendo, pelo valor da cota do fundo imobiliário, PVP ou PVPA. O PVP é um indicador fundamentalista que mostra a relação entre o preço do fundo imobiliário e o valor patrimonial líquido. O número indica ao investidor o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. ABL, ou área bruta alocável, é um termo para designar a área interna de um edifício, como por exemplo shopping center, destinado à alocação de salas e quiosques. A área bruta alocável é medida em metros quadrados e é utilizada para comparação de tamanhos de centros comerciais, salas comerciais, galpões logísticos, IPO, follow-ons, subscrição. O tempo todo a gente escuta esses termos sem exatamente entender o que é. IPO é uma sigla que, traduzida, vai me dizer que é a oferta pública inicial. Quando eu tenho um lançamento para o mercado de um novo fundo imobiliário. Este fundo imobiliário ele vai começar a ser negociado na bolsa e, para isso, ele precisa ser lançado no mercado. Follow-ons, também conhecido como emissão secundária de ações. A gente vai encontrar muito isso relacionado às empresas, a ações de empresas, que é, na verdade, uma negociação no mercado secundário. Essa empresa já foi lançada e ela vai fazer um aumento de capital. Mesma coisa nós podemos associar aos fundos imobiliários. Um fundo imobiliário, como eu já disse no vídeo anterior, eles não podem reter lucro. Eles têm que distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos. Com isso, para eles conseguirem juntar uma quantidade de dinheiro suficiente para a compra de novos imóveis, eles precisam lançar novas emissões de cotas. Com isso, seríamos o nosso follow-on. Muito associado ao follow-on, nós temos a subscrição, que é quando nós, investidores, entramos para novas compras de cotas desse fundo. Então, nós subscrevemos novas cotas do fundo imobiliário, dando com isso dinheiro a este fundo para que ele consiga crescer. Existe uma diferença muito importante entre entrar numa subscrição e comprar cotas no mercado financeiro. O mercado financeiro é feito por pessoas. Então, quando eu quero comprar uma cota no mercado financeiro, alguém tem que me vender. Se ninguém vender cotas, o fundo ele não movimenta. E este dinheiro que gira entre mim e quem está me vendendo a cota, o fundo não tem nenhum acesso a este valor. Na subscrição, sim. O fundo está gerando novas emissões de cotas, está crescendo e todo o dinheiro que é arrecadado na subscrição é diretamente para o fundo imobiliário. Vacância. Que termo seria esse? A vacância, ela vai estar relacionada à ocupação de um determinado espaço. No mercado imobiliário, nós temos a vacância física, que é o termo utilizado para mensurar o espaço não locado de um imóvel, e a vacância financeira, que está relacionado ao fluxo de caixa esperado de um determinado ativo, ou seja, considera os valores recebidos frente aos valores estimados. Vamos dar um exemplo? Se eu tenho um fundo imobiliário de logística, eu tenho um galpão logístico com 1.000 metros quadrados, mas eu tenho apenas 800 metros quadrados locados. Então eu tenho uma vacância física de 20%. Mas também eu posso ter este mesmo fundo imobiliário com 100% locado. Mas por uma negociação, por um problema financeiro da empresa, a gente está vivendo recentemente uma pandemia que muitos fundos imobiliários deram descontos para não perder seus locatários. Então digamos que normalmente, em média,
A área locável gira em torno de R$ 100 o metro quadrado. Atualmente ele está sendo locado por R$ 70 o metro quadrado. Nós temos então uma vacância financeira de 30%. Eu tenho um fundo 100% locado, mas não com toda a entrega financeira que ele seria possível. Então nós temos a grande diferença entre a vacância física e a vacância financeira. Liquidez. Falando um pouco sobre a liquidez, é um termo que vai determinar quão fácil você vai conseguir movimentar o seu dinheiro no mercado financeiro. Eu falei no vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhadinha no card, tá? É onde eu faço uma breve introdução sobre os fundos imobiliários e lá a gente fala o quão fácil ou difícil é você movimentar o seu dinheiro. Então a liquidez é exatamente isso. O fundo imobiliário ele tem um certo número de movimentações de compras e vendas em valores reais e com isso a gente consegue ver, se eu como investidor compro 1000 ações, 10 ações, uma ação, se eu precisar vender, é fácil. Tenho um fundo imobiliário líquido, eu tenho um fundo imobiliário com a liquidez que eu consigo movimentar com facilidade essas minhas cotas. Então é nessa característica que a gente vai avaliando. Se você curtiu o vídeo de hoje, dá teu like, se inscreve no canal, manda um comentário para mim, eu quero saber o que é que vocês estão achando, se tá legal, se tá muito rápido, se eu tô falando muito devagar. Se querem saber mais coisas, mais detalhes sobre alguma sigla, compartilha com os amigos que estão começando no mercado financeiro ou que já estão há algum tempo, porque conhecimento sempre é agregador. Valeu, até a próxima!